Hello Hugglers! Thiago Ribeiro aqui, CEO da Huggle Education, e hoje eu estou aqui para gravar o primeiro de uma série de vídeos com dicas para que vocês aproveitem melhor a jornada de vocês aqui dentro da Huggle Education, para que vocês aprendam inglês efetivamente e falem o melhor inglês ou espanhol, né, o idioma que você estiver aprendendo. Bom, antes disso eu quero me apresentar rapidamente. Além de ser CEO da rede, eu fui aluno do método Callan. Eu estudei inglês, eu comecei a aprender inglês com o método Callan. Eu morei em Londres por 4 anos. E esse é o primeiro ponto, né? Eu aprendi na prática com a metodologia. Voltei para o Brasil depois de alguns anos no exterior. Comecei a dar aulas de inglês. Eu dei aula com o método Callan, dei aula com outros métodos convencionais, em empresas inclusive. Então eu pude ver a diferença de velocidade de aprendizado dos alunos que trabalhavam com a nossa metodologia, até que em 2008 nós abrimos nossa primeira escola e daí a gente foi expandindo. Bom, portanto, é importante que vocês saibam que eu tenho experiência como aluno do método Callan, depois como professor de método Callan. Hoje eu sou um dos donos da rede, mas vocês estão falando com alguém aqui que já passou pelas, acredito eu, que as duas posições mais importantes relacionadas ao aprendizado de uma língua. Aluno da metodologia que vocês estão aprendendo a falar inglês, o espanhol, e professor, também dei aula, pude ver as principais dificuldades dos alunos. Bom, tendo feito a introdução, esse primeiro vídeo eu quero concentrar na metodologia. Se vocês escolherem estudar na Huggle Education, se vocês escolherem estudar com o método Callan, é importante que vocês entendam como funciona o nosso método. Para aí então eu passo dicas de estudo. As nossas aulas, vocês sabem que duram em torno de 50 minutos, então é rápido, a ideia é que não dê nem tempo de ficar entediante, certo? Esse é o primeiro ponto. A aula era dividida em revision, que é a primeira parte da aula, que geralmente dura uns 25 minutos, metade da aula. Depois, dependendo da aula, vai ter reading ou dictation, ou os dois, às vezes nenhum dos dois, tá tudo certo. E a última parte da aula, que é new work, que é o trabalho novo, que é a parte em que vocês vão aprender novas palavras. Então, hoje eu quero concentrar 100% aqui da minha dica para vocês em cima do New Work, que é a primeira parte da aula, que é geralmente a parte que as pessoas dão menos valor. A aula já começa com New Work, significa dizer o quê? Se você está, por exemplo, ali, vamos dizer que você esteja no meio do estágio número 2. Quando começa a aula, do primeiro minuto até o 25º minuto ali, até a metade da aula, você vai ter revision, que é a repetição das principais perguntas das últimas 4 ou 5 aulas. Então, se você chega atrasado para sua aula, significa dizer que você está perdendo a repetição. E o que efetivamente faz com que você aprenda? A frequência no dia a dia ali nas nossas aulas. Mas não basta aparecer, né? Não basta ser frequente. É importante que seja frequente no tempo inteiro da aula, do começo ao fim. Então, toda vez que você chega, por exemplo, 5 minutos atrasado, se eu estou falando que a gente volta em torno de 5 aulas, você já perdeu uma dessas 5 aulas de revisão que a gente está te dando. Se você chega 10 minutos atrasado, atrasada, você perdeu já quase metade da revisão, ou seja, as 2 aulas aí dessas 5 você está perdendo, um pouquinho mais talvez. Tem um documentário, eu não sei se ainda está na Netflix, que fala do Arnold Schwarzenegger, que é um dos caras mais extraordinários que eu já conheci, das histórias que eu já li na minha vida. E o Arnold Schwarzenegger, ele começou como halterofilista, então ele ganhava torneio de Mr. Universo todo ano que ele disputava. E nas entrevistas ele dizia o seguinte: a razão pela qual eu tenho sucesso é simples, são 2 razões básicas. Número 1, intensidade. Nos meus treinos, ninguém é mais intenso do que eu. Número 2, repetição. Ninguém repete mais do que eu. Então, era basicamente isso. O cara era muito intenso no treinamento e repetia demais. O que a gente tem no método Callan? A intensidade da aula, né? Uma certa velocidade ali, que a gente fala que não é rápido, é na velocidade normal que um nativo falaria com você. E repetição, né? E às vezes as pessoas acham que fica chato. A ideia é essa mesmo. Quando você faz a revision, esses 25 minutos, a metade da aula inicial, a ideia é a seguinte. A ideia é que no início da aula, os 5, 10 minutos iniciais dessa revision, tem que ser chato mesmo.
A ideia é que quando o professor comece a fazer pergunta, você pense assim, poxa, de novo? Se você tiver com esse pensamento, parabéns, você está no caminho certo. Você provavelmente já entendeu todo o conteúdo daquela aula, dessa parte que está sendo revisada. Você teria que ter condições de responder sem a ajuda do professor essas perguntas dos primeiros 5, 10 minutos de revisão. Se você está encontrando dificuldade nos primeiros 10 minutos, 5, 10 minutos da revisão, se está difícil de entender o que o professor pergunta, se está difícil de você conseguir responder de forma mais natural, sinal amarelo ligado. Você vai precisar estudar mais, talvez você vai até precisar voltar para refazer esse estágio para que ele seja bem feito, tá? Dos 10, 15 minutos, vamos dizer assim, da metade da revision para frente, é aceitável que você enfrente uma certa dificuldade, especialmente no fim, ali os 5 minutos finais da revision. Por quê? Porque esses 5 minutos finais da revision é a aula que você teve ontem, ou enfim, antes de ontem, a última aula que você teve. Então ainda não está realmente na sua mente ali, você não aprendeu de verdade, você viu aquele conteúdo apenas uma vez, e aquela revision está sendo a segunda vez que você passa por aquele conteúdo. Então, eu vejo que às vezes alguns alunos se frustram porque não conseguem responder de bate-pronto. Se você, nos minutos finais de revision, naquela aula que você está vendo, naquela parte da revision que você está vendo pela primeira vez esse conteúdo que você aprendeu no dia anterior, se você conseguir responder tudo sem dificuldade nenhuma, tranquilamente, tudo certinho, ou você tem o QI do Einstein, você é provavelmente um gênio, ou você está no estágio errado, tem que fazer um teste de nível para você passar para outro estágio, para o estágio da frente, porque não é normal. O normal é ter dificuldade. Então, isso faz parte do processo. Geralmente é só depois de uns 2, 3 dias ali de revision que você está vendo o conteúdo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez é que realmente vai ficando fácil. E tem que ir ficando fácil mesmo. Então qual é a dica? Não fique frustrado, frustrada se ao final da revisão você estiver titubeando, errando. Normal, faz parte. Segue o professor, vai tentando falar, preste atenção na pronúncia. Corrija tudo que der para corrigir, aceite a correção do professor, mas o ponto crucial é o início da aula, os 5, 10 minutos iniciais. Tem que estar fácil. Se não tiver fácil, você precisa começar a estudar mais. Tem que ler. Aliás, não vou nem falar sobre isso agora porque o vídeo já ficou longo. Eu queria terminar em 5 minutos, já estamos em 8 minutos. Mas eu vou, os próximos vídeos aí, eu vou escolher um deles para falar sobre como estudar. Lembrando que eu fui aluno dessa metodologia, então eu estudei errado muito tempo, depois aprendi como é que estudava para que eu tivesse um melhor desempenho na aula e para que eu aprendesse a falar inglês melhor. Então a primeira dica que eu deixo para vocês é essa: saibam trabalhar dentro da revision, entendam como que o modelo de vocês está funcionando. Tem gente que precisa de mais revisão mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Alguns já nascem com uma habilidade para jogar futebol, ou uma habilidade para falar em público, ou uma habilidade para falar línguas. Outros precisam trabalhar mais. Não é que não dá para desenvolver, porque dá, todo mundo consegue. Mas alguns vão ter que se esforçar um pouco mais. Então, se é o seu caso, saiba, você vai ter que estudar mais, porque o início da revision não pode ficar difícil. Maravilha? Se tiver difícil, sinalzinho amarelo, não tá legal. Se você não fizer nada sobre isso, você não vai conseguir acompanhar aí no futuro próximo a sua turma, tá bom? Thiago Ribeiro aqui, em breve eu volto com mais dicas. Grande abraço!